Saudações em Cristo, graça e paz para você. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou seu irmão em Cristo, Evandro Moretti, e hoje nós temos a pergunta de um aluno. Ele quer saber o que é fazer a obra de Deus. Você já ouviu essa frase? Eu vou fazer a obra de Deus. Antes de responder, vamos à pergunta. Bom dia, Evandro. Graça e paz, meu querido irmão. Evandro, o que significa fazer a obra de Deus? Cristo, ele não finalizou a obra no Calvário? Obrigado, Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Stanley. Valeu pela pergunta. Um abraço a todos os irmãos de Goiânia. E se você, assim como Stanley, deseja fazer uma pergunta que vai se tornar tema do canal, se matricule no curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar o link na descrição. Tá? Vamos à resposta. 8 coisas que as pessoas pensam que seja fazer a obra de Deus, mas não é. Eu vou falar essas 8 coisas e de repente você se identifique com uma delas ou mais, tá? Antes, eu quero deixar claro que o meu objetivo ao fazer esses vídeos definitivamente não é ofender pessoas que pensam diferente de mim. Quero deixar claro, não é. O objetivo é te fazer pensar do jeito que um dia me fizeram pensar. Eu ia lendo, ouvindo e assistindo coisas que eram bem diferentes daquilo que eu aprendia dentro do sistema religioso. E eu percebi que aquilo que eu vinha recebendo era inferior às novidades que agora eu estava ouvindo. Não que sejam de fato novidades, porque sempre estiveram aqui no Evangelho. Mas infelizmente, o sistema, e quando eu digo sistema, é todo o método de regras humanas que está dentro das denominações, eles ofuscam as informações preciosas da graça. Tá? Então, não quero ofender você. Vamos lá. O que as pessoas pensam que seja fazer a obra de Deus? Número 1, ajudar na construção do templo. Tem gente que pensa que levantar a parede de templo é fazer a obra de Deus. Não é e nunca foi. Aqueles mutirões que o pessoal faz, né? E aí junta aqueles irmãos ou aquelas irmãs, todas empolgadas. Olha, eu vou fazer a obra de Deus para receber meu galardão. Não é isso? Vamos lá. Segunda coisa que as pessoas pensam que seja fazer a obra de Deus, ajudar na limpeza do templo. Tem bastante gente que acredita que ficar limpando e faxinando o templo seja fazer a obra de Deus. Olha, não significa que o espaço onde você se reúne não tenha que ser limpo. É bom, limpeza, higiene é maravilhoso, tá? Eu lembro que muitas vezes os pastores até brigavam, né? Davam bronca na hora do sermão, dizendo que, olha, oportunidade para cantar ou para pregar você encontra. Bastante gente querendo, mas para limpar a igreja são poucos. E aí aquele pessoal que limpava, muitas vezes se achava, né? Olha, eu sou uma dessas pessoas que limpa a igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. Não está. Isso não é fazer a obra de Deus. Uma terceira coisa que as pessoas pensam que seja fazer a obra de Deus é ajudar no evangelismo, entregar folheto. E muitos se tornam chatos na entrega desses folhetos. Os evangelistas de rua, eu já encontrei muitos que são exagerados naquilo que dizem ou são muito preconceituosos na hora de abordar as pessoas. Quando vem uma pessoa que está até vestido com uma aparência diferente da deles, eles já julgam mal. Então, muitos desses evangelistas de rua, além de pensarem que estão fazendo a obra de Deus e não estão, além disso, se acham no direito de condenar as pessoas. Então, não. Ajudar na evangelização da denominação não é fazer a obra de Deus. E muitas vezes, essa evangelização é para multiplicar pessoas, é para o crescimento numérico daquela denominação. Aí a pessoa vai para lá, né, e começa a contribuir, como todas as outras, para eles é uma vitória. Tá? Não quero generalizar, mas infelizmente em muitos lugares é isso que acontece. As pessoas que saem para evangelizar, na verdade, são peças do sistema que ajudam no crescimento do império. Vamos lá. A quarta coisa que as pessoas pensam que seja fazer a obra de Deus é contribuir sem sabedoria. Tem um pessoal que não quer saber para onde está indo a grana, né? Não, o que eu quero é fazer a obra de Deus. Então eu dou, eu oferto, eu dou o dízimo, porque essa é a minha parte com Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Não está.
É muito bom ter critério ao ofertar. É importante que haja transparência, que as pessoas saibam para onde está indo as suas contribuições. Definitivamente, contribuir não é fazer a obra de Deus, porque em muitas ocasiões você está contribuindo para o bolso de líderes que têm um padrão de vida muito superior aos demais irmãos, sendo que não há problema se esse líder trabalhe e conquiste com as suas próprias mãos. O problema é que muitos desses líderes não fazem outra coisa senão serem pastores, missionários, apóstolos, apóstolas, e a única fonte de renda deles é da denominação, que por sinal, em muitos casos, é exorbitante. Tá? Então, contribuir sem sabedoria não é fazer a obra de Deus. Vamos lá. Outra coisa, presença exagerada. Tem gente que acredita que frequentar o templo em todas as ocasiões e programas seja fazer a obra de Deus. Isso gera muito problema, principalmente na família. Tá? O esposo não sai da igreja. A esposa não sai da igreja. Você vai procurar ela, onde que ela está? Ela está no ensaio, ela está cantando, ela está visitando, ela está pregando, ou ele também. Tá? E quando você vai questionar, não gostam. Não, eu quero fazer a obra de Deus. O importante é Deus. Não, querido. Tá? Não é bem por aí. Infelizmente, eu já vi casos em que o casamento acabou por conta dessa falta de equilíbrio. Tem gente que acredita que fazer a obra de Deus seja essa frequência exagerada. Tá? Tem gente que vai 5 vezes por semana, 4 vezes por semana no templo. Para com isso. Isso não é fazer a obra de Deus, tá? Outra coisa que as pessoas pensam que seja fazer a obra de Deus. Células, aquelas igrejas em células, né? Que você participa, primeiro você participa aprendendo, depois você se torna um líder de célula, depois você se torna um discipulador de células, e esse é o processo de muitas denominações hoje no Brasil, que infelizmente acabam se tornando presas de um sistema nocivo, tá? Eles acreditam que estejam fazendo a obra de Deus, mas o que estão fazendo de fato é ajudando na multiplicação numérica de denominações extremamente manipuladoras, muitas das quais começam a querer saber detalhes da vida dessas pessoas, interferindo até nas suas intimidades. Então, participar de célula, de encontro PNL, encontro face a face, aquele pessoal que às vezes vão nos encontros para ajudar naquele sistema todo, isso não é fazer a obra de Deus. Deixa eu passar um lenço aqui porque tá calor. Eu desliguei o ventilador por conta do barulho. Outra coisa que as pessoas pensam que seja fazer a obra de Deus, mas não é. Sair pregando e cantando nas igrejas. Um bocado de gente acredita que isso seja o ponto máximo de fazer a obra de Deus. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já fui pregador itinerante. E eu pensava que estava fazendo a obra de Deus. Mas depois eu aprendi, eu não estava, e você também não está. Porque a gente quer estar se saindo bem nas denominações, muitas vezes tendo aquela ética, né? Infelizmente muitos partindo para bajulação, tá? Do mentor, do líder daquela denominação, então vai pisando em ovos, tomando muito cuidado com o que fala na apresentação, que é para voltar lá, e muitas vezes se torna até uma profissão. Então, não, sair pregando e cantando nas igrejas não é fazer a obra de Deus. Outra coisa, tem gente que acha que fazer a obra de Deus é dirigir filiais. Eu fui dirigente de igrejas. Essas igrejas que tem pastor-presidente, ele fica no topo da pirâmide, os dirigentes ficam ali na base, tá, fazendo aquele negócio crescer, tá? E muitos dirigentes, muitos pastores são sinceros, são honestos. Por isso eu não generalizo e a gente não deve, tá? Porque há pastores que põem do seu próprio bolso para dirigir igrejas. Isso existe aos montes no Brasil. Não são todos que são mercenários. Muitos são sinceros naquilo que fazem. O que acontece é que, infelizmente, o entendimento é pequeno.
é o entendimento que receberam, e esse entendimento não condiz com a verdade libertadora do Evangelho. Então eu sugiro que você, que de repente está assistindo esse vídeo, é dirigente, se você já percebeu, você está fazendo parte de um império piramidal. O pastor presidente é que ganha. É o pastor presidente que recebe, né, a glória toda. E o pessoal, os dirigentes ali, só trabalham, e muitas vezes com bastante sinceridade, tá, mas para benefício do sistema. Você não precisa disso. É possível, se você gosta de cuidar de pessoas, é possível fazer isso sem estar vinculado a sistema nenhum. Tá certo? Então agora nós vamos falar 2 textos do Evangelho que desbancam qualquer outra ideia a respeito do que seja fazer a obra de Deus. Vamos lá. O primeiro texto está aqui em João, capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Quem enviou? Deus, o Pai. Enviou quem? O Cristo que ressuscitou. Então a obra de Deus não está vinculada a alguma coisa que você faça, mas a obra de Deus está vinculada a alguma coisa que já está feita, e está feita em Jesus. Como foi feito a pergunta do irmão Stanley. Já está feito a obra de Deus. E você não precisa fazer nada além de crer. Crer e descansar naquilo que já está feito por você, em Cristo. E quando você faz isso, porque o crer não é mental, o crer é uma forma de vida, naturalmente você manifesta sem peso e sem neurose no seu dia a dia aquilo que Jesus ensinou. Tá? Então a obra de Deus é de Deus e não sua. Tá certo? Outro texto, para que você entenda e compreenda mais. De repente a sua pergunta é: o que eu posso fazer para Deus? Vamos lá para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 35 em diante. Vamos lá. Vamos ler o 34 também. Então dirá o rei aos que estavam à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Coisa linda, né? Deus decidiu ser servido no próximo. Então, se você quiser servir a Deus, a forma de você fazer isso é fazendo o bem despretensioso. Essa é a forma de você servir a Deus. Faça o bem, não precisa nenhum tipo de exagero quanto a isso. É com aquilo que você possui. É com aquilo que você tem. Lembra daquela passagem que alguém tinha 5 pães e 2 peixinhos e com isso serviu o próximo? Com as forças que você tem, intelectuais, físicas, financeiras, você pode tirar um pouco disso com todo o seu coração em bondade e ajudar o seu semelhante. Melhor do que dizer semelhante, porque semelhante é alguém que se parece com você e de repente tem as mesmas ideias que você. Jesus sugere que ajudemos o próximo, que seja qualquer pessoa, mesmo que seja até nosso inimigo. Tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Fique com esses 2 textos finais que são realmente edificantes. Eu quero agradecer a todos aqueles que ficaram até o final deste vídeo. Mande ideias através das perguntas, tá? Comentários que são colocados aqui abaixo do vídeo, que à medida que eu for tendo tempo, eu vou fazendo, né, esses vídeos conforme as ideias que forem dadas aí.
Um grande abraço.